Vamos então para mais um conteúdo de geografia e o nosso tema de hoje é tempo e clima. Dois conceitos que têm características em comum, principalmente o fato de ambos se referirem à atmosfera, ou seja, ao ar, porém são conceitos diferentes. Quando nos referimos ao tempo, e aqui não é o tempo cronológico, tempo do relógio, mas o tempo atmosférico, estamos nos referindo às características do ar de um determinado lugar em um determinado momento, que pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Então, o tempo hoje está frio, está nublado, seco. Amanhã, eu quero saber amanhã como é que vai estar a atmosfera, se vai esquentar, se vai chover. Também eu estou me referindo ao tempo. O clima, por sua vez, são as características atmosféricas, ou seja, as características do ar, principalmente temperatura, umidade, que predominam em um determinado lugar, num período de mais ou menos 30 a 35 anos de estudo diário do ar daquele lugar. E tanto o tempo quanto o clima, eles têm um reflexo muito grande na paisagem, nas atividades, na vida cotidiana, na roupa das pessoas, na agricultura, no transporte, principalmente no transporte aéreo. Precisa-se saber se vai haver uma tempestade, se vai chover, se o tempo vai estar seco. Esses dois conceitos aí, eles têm uma importância enorme. E quando falamos de tempo e de clima, o principal componente a ser estudado é a atmosfera. Tanto o tempo quanto o clima, os dois eles se referem à atmosfera, ao ar. E é evidente que os outros componentes da Terra, as outras esferas, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera, também vão interferir nas características da atmosfera, com certeza. Principalmente a hidrosfera e a biosfera. Então, falar de tempo e de clima é falar basicamente da atmosfera. E um conceito simples, aqui no primeiro parágrafo, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. O ar é uma mistura de gases constituída de gás nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água, poeira. E todos esses elementos ficam presos ao planeta Terra pela força da gravidade. A atmosfera ela é dividida em camadas. Nós temos aqui da superfície até mais ou menos 800 quilômetros acima da superfície, nós temos a atmosfera. Chega um certo ponto que o planeta Terra ele não consegue mais prender essa matéria. E aí, acima da atmosfera, nós vamos ter o vácuo, o espaço sideral. As camadas da atmosfera são a troposfera, acima a estratosfera, depois a mesosfera, depois a ionosfera, que também ganha o nome de termosfera, e por fim a exosfera. Cada uma dessas camadas da atmosfera tem o seu tamanho, a sua composição, a sua temperatura. Cada uma delas tem as suas características. A que interessa mais ao nosso estudo é a que está mais próxima da superfície, é a troposfera. Camada mais próxima, é na troposfera que ocorrem os fenômenos atmosféricos, como chuvas, ventos, nuvens. Aí mais um texto falando das camadas da atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. É importante conhecermos os fenômenos que acontecem em cada uma delas, as características. Agora vamos passar para o estudo dos elementos do tempo e do clima. Ou seja, quando estudamos o tempo e o clima, estamos nos referindo ao ar, à atmosfera. E os elementos são as características do ar que nós precisamos saber. Vamos começar pela temperatura. No caso aqui, pessoal, temperatura do ar, que é o que nos interessa, a temperatura da atmosfera.
o Sol ele é a fonte de calor principal que aquece, a radiação solar aquece a atmosfera. Porém, vários fatores vão fazer com que a temperatura de um lugar seja maior ou menor. O Sol, por exemplo, ele não aquece a Terra com a mesma intensidade em todos os pontos. Então, a temperatura é o grau de agitação, de excitação das moléculas do ar. Vai estar mais quente se tem uma maior quantidade de calor solar, de radiação do Sol, aí a temperatura vai subir. Se tem uma menor quantidade de radiação solar, as moléculas elas vão ficar menos agitadas, a temperatura vai cair, vai ficar frio. E o principal aparelho ou instrumento a medir a temperatura do ar é o termômetro. Muitas cidades têm termômetros fazendo ali a medição da temperatura do ar daquele lugar em um determinado momento. Amplitude térmica também é um conceito importante. É a variação entre a máxima temperatura e a mínima, seja de um dia, de um mês, de um ano. Então, é basicamente isso. Pega a temperatura maior, no exemplo aqui foi 23, diminui da temperatura menor, que no caso aqui foi 13. O resultado é a amplitude térmica. 23 menos 13, 10 graus Celsius. É a amplitude térmica, a variação entre a maior e a menor temperatura. No caso aqui, vamos pegar mais dois exemplos. É matemática. 22 menos 19, 3 graus Celsius. Foi a amplitude térmica. Aqui, 27 menos 17, 10. Ou seja, nessa situação aqui, a amplitude térmica, ou seja, a variação entre a máxima e a mínima foi maior. Outro elemento do tempo e do clima, outra característica do ar que precisamos conhecer é a umidade do ar. O que é a umidade do ar? É a quantidade de vapor de água que existe ali naquele ar. Lembrando que é pela evaporação que a água que está no estado líquido vai para o estado gasoso ou vapor, formando a umidade do ar. Se a água que passou para a atmosfera se deu a partir do oceano, dos rios, a gente fala em evaporação. Se a água que foi para a atmosfera se deu a partir de animais, das florestas, das plantas, nós falamos em transpiração ou evapotranspiração. Então, lembrando o ciclo da água, nós temos a água em estado líquido, as moléculas estão relativamente próximas umas das outras, a radiação, a energia solar, afasta as moléculas, elas ficam leves e a água muda de estado, passa do líquido para o gasoso e vem formar a umidade do ar. Então, nós temos aqui um lugar muito úmido, tem lugares com pouca umidade, que são muito secos. O exemplo aqui traz a cidade de Brasília, que tem uma umidade do ar muito baixa, causando problemas como dores de cabeça, sangramento nasal. Num segundo vídeo, estudaremos por que alguns lugares têm uma umidade do ar muito baixa, outros lugares têm a umidade do ar muito alta. E aí, as dicas da Defesa Civil para momentos em que a umidade do ar está muito baixa. É importante usar roupas leves, evitar exercício entre 10 e 17, beber pelo menos 6 copos d'água, ter toalhas molhadas e bacias com água nos quartos. E muita gente acaba fazendo uso aí do umidificador, que é esse aparelho que joga o vapor da água no ambiente. Higrômetro é esse aparelho que mede a umidade do ar, ou seja, quanto vapor d'água existe no ar. Agora vamos falar de precipitação e pluviosidade. Precipitação é a água que está na atmosfera, na forma de nuvens, cair na superfície. Então, nós temos aqui, pessoal,
O ciclo da água é importante conhecermos. A água passando do líquido para o gasoso ou vapor é a evaporação. Na atmosfera, conforme esse vapor d'água ele vai subindo na atmosfera, as partes mais altas da atmosfera é mais frio. Então, o vapor, ou seja, as moléculas que estão afastadas, vão se aproximando e a água passa para o líquido novamente. Esse fenômeno é chamado condensação. É o vapor da água voltando para o líquido. E observamos esse fenômeno quando vemos as nuvens. Então, se muita condensação for acontecendo, muita água líquida vai ficando na atmosfera, vai pesando e, por gravidade, vai cair. A água da atmosfera líquida caindo na superfície é o que chamamos de precipitação. Pode se dar sob a forma de chuva, neve ou granizo. Se for uma precipitação na forma de chuva, damos o nome de pluviosidade. Temos aí o pluviômetro, o aparelho que mede a quantidade de chuva. Cada milímetro aqui nesse tubinho significa 1 litro de água em cada metro quadrado. Agora vamos falar dos tipos de chuva e, posteriormente, dos outros tipos de precipitação, que é a neve e o granizo. Então, precipitação temos 3, chuva, neve e granizo. Vamos começar falando da chuva. Chuvas convectivas. É característica de lugares quentes, que têm uma umidade por causa da evaporação. E esse ar quente ele vai subindo, porque fica mais leve, o ar quente ele fica mais leve e sobe. Conforme vai subindo, junto com a umidade, quando chega nas partes mais altas da atmosfera, que é frio, esse vapor d'água, as moléculas vão se juntando novamente e passa para o estado líquido. E aí esse processo vai acontecendo, vai formando as nuvens e a água vai condensando, mais condensação, até que vai cair, vai precipitar. Nós temos aí a chuva convectiva, que ocorre quando as temperaturas estão muito elevadas e a evaporação é intensa. O ar quente sobe, o vapor condensa, forma as nuvens e chove. Esse tipo de chuva é chamada chuva convectiva. Chuva frontal é quando há o encontro de uma massa de ar frio. A massa de ar frio ela é mais pesada. Quando encontra com uma massa de ar quente e úmida, esse ar quente ele vai subir. E aí é o mesmo processo. O vapor nas altas camadas da atmosfera, que é fria, o vapor passa para o líquido, formando as nuvens. Posteriormente, a água da nuvem vai cair, formando a chuva. Nesse caso, chuva frontal, que é resultante aí do encontro do ar frio com o ar quente e úmido, que sobe, condensa e precipita. Chuvas orográficas ou de relevo é uma massa de ar quente e úmida que encontra uma barreira, uma cordilheira, uma serra. E aí esse ar quente ele vai subir. Ao subir, vai esfriando, o vapor ali, as moléculas vão se juntando novamente, o vapor passa para o líquido, forma as nuvens e a chuva. É a chamada chuva orográfica ou de relevo, porque é o relevo, principalmente as cordilheiras, serras, que obrigam a massa de ar quente e úmida a subir. Sobe, as partes mais altas são mais frias, o vapor condensa e vai chover. Outro tipo de precipitação é a neve, que é a precipitação sólida de minúsculos cristais de gelo que caem das nuvens quando a temperatura está abaixo de 0 grau Celsius e a umidade do ar é elevada. Temos então a precipitação desses cristais de gelo. E o outro tipo de precipitação é o granizo, que ocorre quando correntes de ar levam o vapor d'água para áreas muito elevadas da atmosfera de forma rápida.
e essas partes da atmosfera mais elevadas apresentam baixas temperaturas, esse vapor congela e pode originar a precipitação de granizo, que são esses pequenos blocos de gelo, que ganham o nome aí também de chuva de pedra. Lembrando que é chuva de granizo, não granito. Outro elemento no estudo do tempo e do clima, ou seja, outra característica do ar que importa aos nossos estudos é a pressão atmosférica. O ar, pessoal, ele tem peso. E esse peso vai exercer uma pressão sobre a superfície da Terra e sobre tudo o que está nela. O peso do ar é chamado de pressão atmosférica. Ela não é igual em todos os lugares, pois varia de acordo com a altitude e principalmente com a temperatura do ar. Vamos ver aqui dois exemplos de lugares em diferentes altitudes. A pressão é diferente. Nos lugares de maior altitude, a pressão é menor, porque nos lugares de maior altitude tem menos ar, o ar ele é mais rarefeito, porque a força da gravidade começa a se tornar menor nas partes de altitude mais elevada. Em lugares de altitude menor, a pressão do ar é maior, porque em lugares de menor altitude tem mais ar. Se tem mais ar, tem uma pressão maior. Ok? Pressão do ar e altitude. É como eu disse, lugares de menor altitude a pressão é maior, porque tem mais ar. E lugares mais altos, de maior altitude, a pressão é menor, porque tem menos ar. Isso por quê? Devido à força da gravidade. A concentração de moléculas do ar é maior nas baixas altitudes. Assim, há mais oxigênio, por exemplo, disponível. Nas partes mais baixas tem mais ar, inclusive mais oxigênio. Nas partes mais altas, nas áreas de maior altitude, tem menos ar e também menos oxigênio. E por que tem menos ar? Porque o efeito da gravidade já é menor. É comum, por exemplo, a questão do mal da altitude. Pessoas que saem de um lugar de baixa altitude e vão para um lugar de alta altitude sofrem os efeitos, como dor de cabeça, falta de ar. Era muito comum os jogadores do Brasil, quando iam para lugares de altitude muito elevada, como Bolívia, Peru, se sentiam mal, tinham falta de ar, dores de cabeça. E por que isso? Porque nesses lugares de mais altitude, de maior altitude, tem menos oxigênio, tem menos ar. O ar é mais rarefeito, como se diz. Ou seja, a quantidade de ar, de moléculas dos gases, principalmente de oxigênio, é menor. Então era comum os jogadores eles viajarem para esses lugares altos, de maior altitude, alguns dias antes, para poder ir adaptando aquele ambiente. Então, além da altitude, como vimos, outro elemento que interfere na pressão do ar é a temperatura. Então, se é uma temperatura baixa, se está frio, tem muitas moléculas juntas, a pressão é maior. Porém, em lugares quentes, o ar ele se expande, dilata, fica mais leve, então a pressão ela é menor. Ela vai ser bem menor. E é inclusive essa situação de diferença de pressão que é um dos fatores a determinar o vento, a causar o vento, que é o ar se deslocando. Então, um exemplo aqui, nós vemos nos lugares frios, há uma concentração de ar, portanto, a pressão é maior. Em lugares quentes, as moléculas elas dilatam, expandem, ficam leves, a pressão ela é menor sobre aquele lugar. Outro elemento importante no estudo do tempo e do clima são os ventos. O vento nada mais é do que o ar se deslocando. A atmosfera ela não fica parada, mas há um movimento ali dos gases, do ar. O ar se deslocando é o vento. E por conta da própria rotação da Terra, a atmosfera ela se movimenta, mas o principal
motivo, causa, para que o ar ele se movimente, formando os ventos, é a diferença de pressão na atmosfera. Então, por exemplo, uma área fria, aqui, uma área fria de alta pressão, que é mais pesada, esse ar mais pesado ele vai se deslocar. E aqui nós temos uma área de baixa pressão, porque é uma área quente. O ar ele vai se expandir e vai subir. Conforme esse ar sobe, esse ar aqui que nós já vimos que é frio, de alta pressão, ele vai vir ocupar esse espaço aqui. Esse ar quente ele vai subir, nas partes mais altas da atmosfera é mais frio. Se é mais frio, o ar ele vai começar a ficar mais concentrado. E aí vai pesando e vai cair novamente. Assim nós temos um ciclo que vai formando aí os ventos, as massas de ar, basicamente por conta dessas diferenças de pressão. É como eu disse, o ar quente ele é mais leve, ele vai subir, o ar frio mais pesado vai se deslocar para ocupar esse espaço. Nas partes altas a temperatura é menor, o ar vai ficando mais pesado e vai cair novamente. Assim nós temos um ciclo. Então, o deslocamento do ar é chamado de vento. Ele se forma pelas diferenças de pressão e temperatura entre as porções do ar. O vento se origina nas áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão. Isso ocorre porque nas áreas de baixa pressão o ar é mais leve. Assim, ele sobe e seu espaço é ocupado por ar frio, mais pesado, que se concentra nas áreas de alta pressão. Ao se deslocar para ocupar esse espaço, formam-se os ventos. O vento é o ar em movimento. Biruta é esse instrumento aqui para detectar a direção do vento e anemômetro é o aparelho para poder informar a velocidade do vento. Aqui nós temos a construção de uma biruta, uma atividade aí muito interessante. E aqui a construção de um pluviômetro, aquele instrumento que serve para medir a quantidade de chuva de um determinado lugar num determinado período de tempo. Assim, pessoal, nós terminamos a primeira parte do nosso estudo do tempo e do clima.